A paz do Senhor a todos, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu queria falar sobre como nós devemos confiar em Deus sempre em primeiro lugar, antes de qualquer coisa na nossa vida. E eu gostaria de falar mais sobre a nossa saúde, sabe? Muitas pessoas estão, quando adoecem, primeiro elas enxergam o que é do homem e depois, por último, quando nada deu certo, e daí que elas vão buscar a Deus e vão pedir a Deus a cura das suas enfermidades. Tá certo que Deus muitas vezes ele pode usar um médico, pode usar um médico dando uma orientação de um remédio bom para aquela pessoa, para daí ela ser curada, edificada ali, curada da sua enfermidade, mas nós devemos priorizar sempre a Deus em buscá-lo, caso a gente tenha alguma enfermidade, algum problema de saúde. E depois, em segundo lugar, em último lugar, nós devemos então buscar as coisas desse mundo para ver se vai resolver, e sempre com a orientação de Deus. Sempre devemos buscar Deus em primeiro lugar ali para resolver nossos problemas de saúde, e Ele mesmo vai nos orientar a buscar um médico, então buscar uma medicação lá que o médico vai prescrever. Eu gostaria aqui de mostrar para vocês um exemplo na Bíblia de que isso não foi bom, ter deixado Deus em último lugar ali e não ter priorizado Ele nessa questão, que está em 2 Reis, capítulo 1, daí eu acho que é do versículo 1 até o 16, eu vou ler aqui, que diz assim: E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel para ires consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: Da cama o que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para ele, e ele lhes disse: Que há que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem saiu ao nosso encontro e nos disse: Ide e voltai para o rei que vos mandou. E diz-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E eles lhe disse: Qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou essas palavras? E eles disseram: Era um homem peludo e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. Essa folha até aqui que já é o suficiente já. Então vocês entendem? Este rei, ele deveria ter buscado a Deus em primeiro lugar e não ter deixado em último lugar. Na verdade, nem lembrou, né? Tava perguntando pra um deus de pedra que não fala, não ouve, não sente nada. É um deus pagão lá. Em vez de buscar a Deus, ele deixou Deus de lado. Então, quantas pessoas não estão fazendo isso hoje em dia? Estão adoecendo e não estão buscando a Deus em primeiro lugar, mas deixam Ele em último lugar. Quando não tem mais alternativa nenhuma, daí eles vão buscar a Deus em último lugar. Como que Deus deve se sentir em relação a isso? Ser rejeitado em todas as situações, quando é em último lugar, daí Deus é lembrado. Como que Deus, o nosso Pai, deve se sentir com isso? E pela sua infinita misericórdia ainda, Ele nos ajuda ainda. Mesmo a pessoa fazendo isso com Ele. Então, eu tive uma experiência com isso da forma errada, da forma ruim, e eu vou falar pra vocês como que foi. Um testemunho, né? Eu, um dia, acordei com uma dor no ombro, uma dor forte, tá? Como se fosse uma dor de mau jeito, eu tava sentindo. E daí eu peguei assim e pensei: vai passar, né? Aí passou um dia, não passou, 2 dias não passou. Aí eu peguei, em vez de fazer o do jeito certo, não, fui tomar medicação. Não orei pra Deus ali pra curar eu. Nesse dia eu fui no segundo dia ele foi pra casa dos meus pais, daí falei com a minha mãe. Daí eu perguntei se tinha um remédio lá pra dor e tal, relaxante muscular, tomei. Esse foi meu erro, né? E daí eu tomei aquele remédio ali, passou uns dias e não passou a dor, sabe? Tipo assim, voltei pra minha casa,
passou quase uma semana e não tinha passado a dor. E daí eu fui começar a vi que não tinha mais jeito, não tava sarando, aquela dor tava fora do comum. Aí que eu comecei a pensar que aquilo ali podia ser espiritual. E eu, então, daí, pensando que era espiritual, então busquei a Deus. Clamei em oração para ele me curar. Clamei ao meu pai para que ele me curasse daquela doença, daquela dor ali, daquela enfermidade que eu tava tendo ali, que não tava sarando de jeito nenhum ali, tava fora do normal, eu já tava preocupado. Orei ao meu pai, decretei cura, liguei no céu e na terra toda a cura de qualquer enfermidade no meu corpo. E em nome de Jesus Cristo, repreendi todas as trevas ao meu redor, que pudesse estar fazendo aquilo. Em nome de Jesus Cristo. Então quando fui dormir, eu tive um sonho. E nesse sonho, como se eu via meu peito aberto. E daí eu via a minha mãe nesse sonho. E ela pegava como se fosse um pedaço da aveia, assim, sabe? Tipo assim, um pedaço da aveia. Tipo, eu não tava sentindo dor nem nada, sabe? Como se fosse uma cirurgia, assim. Eu tava normal, assim, peito aberto. Aí minha mãe pegava, assim, uma parte de uma aveia, assim, uma parte de dentro de mim, assim, puxava um pouquinho pra fora, assim. E ela tava com uma tesoura, assim. E eu e ela conversando, assim, sobre aquela situação ali, assim, vendo qual que nós devia cortar. Esse era o sonho, assim. Falando, não, cortar esse aqui. Daí ela pegava o tesouro e ia pra cortar. Daí falava que não, melhor o outro. Daí ia pra tirar a tesoura pra cortar, não cortava. Daí ia no outro. Daí ficava nisso aí, entendeu? E daí eu acordei. Olha que sonho maluco, sonho doido, né? Daí, só que eu acordei e eu acordei curado daquela dor no ombro. E o que significa esse sonho? Esse sonho, tipo assim, eu tinha orado por cura antes. Tinha orado por cura e eu fui curado. Deus atendeu a minha oração. E Deus quis me mostrar em sonhos, Ele revelou o que eu tentei fazer antes de eu clamar a Ele por cura. Eu mesmo tentei resolver um problema que era pra eu ter pedido pra Deus resolver. Na verdade, é tudo assim na nossa vida, né? A gente quer muitas vezes resolver as coisas com nossas próprias mãos. A única coisa que Deus quer é que a gente confie nele. Olha, por exemplo, Abraão, né? Deus prometeu um filho a Abraão. Abraão não perseverou em esperar Deus concretizar o que ele prometeu. Então, ele quis resolver aquela questão com as próprias mãos. Então, ele teve um filho com uma serva, que foi Ismael. Mas Deus deu, né? Deus concedeu, cumpriu com a palavra dele, de conceder um filho dele e da mulher dele, que foi Isaac. E eu estava tentando fazer igual Abraão, eu tentei resolver com as minhas próprias mãos ali. Eu rejeitei a Deus ali naquele momento, quando deveria ter clamado a Deus em primeiro lugar, buscando ali uma solução para aquele problema de saúde que eu estava tendo. É assim que nós devemos agir, sabe? Deus me revelou então, eu e minha mãe tentando cortar ali uma parte de mim ali, era eu e ela, sobre os remédios, sabe? Qual remédio que eu ia tomar e tal, para resolver aquela questão. Era eu e ela tentando resolver um problema com as nossas próprias mãos, quando na verdade tudo que Deus queria era que a gente confiasse nele. Então é assim que nós devemos viver. Deus, ele só quer que você confie nele. Você tem que soltar aquilo, sabe? Solte aquela questão, solte aquela situação, solte e deixe nas mãos de Deus. Nós temos que aprender a fazer isso, confiar no nosso Pai e entregar nas mãos deles, confiar nele. E mesmo que você não enxergue aquilo que você poderia resolver, é só você confiar, é só você confiar em Deus. E era isso que eu deveria ter feito e não fiz. Ele me curou, eu acordei curado do ombro e ele me mostrou o que eu fiz de errado antes de clamar por cura para ele. Então saiba, lembre de em todas as situações da sua vida você lembrar de Deus. Não só nos problemas lembrar de Deus, mas quando vier as bênçãos, quando vier a fartura na sua vida, as prosperidades financeiras para você e sua família, na sua saúde, sabe? Quando vierem os dons espirituais, tudo é para você servir ao próximo. Então, quando vier toda a bonança na sua vida, você deve lembrar de Deus nesse momento para agradecer, continuar vigilante em oração, não baixar a guarda. Um dos maiores erros das pessoas que hoje em dia elas cometem é quando vêm as bênçãos do Senhor, elas baixam a guarda, elas relaxam, elas deixam de vigiar e orar. E esse é um erro grande que nós não podemos cometer. Nós, filhos e servos do Senhor, não podemos cometer este erro. Nós devemos nos manter mais do que nunca vigilantes, mesmo depois da promessa. Mesmo depois de alcançar a promessa, nós devemos nos manter vigilantes em oração nos caminhos do Senhor. Era essa a palavra de Deus que eu queria trazer hoje, um testemunho, um exemplo da Bíblia, de que nós devemos sempre lembrar do Senhor em todas as situações. Se nós vamos adoecer, se nós tivermos algum problema de saúde ali, nós devemos buscar o Senhor em primeiro lugar e não tentar resolver com nossas próprias mãos. Amém? Então essa é a palavra
palavra de Deus hoje. Espero que isso tenha fortalecido você. Compartilhe o vídeo, edifique vidas, evangelize compartilhando esse vídeo. Paz do Senhor a todos, até a próxima.